Já no tópico 3, nós vamos encontrar aí a igreja como guardiã da sã doutrina. Veja o que Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, no verso 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte, ou fundamento da verdade. Nesse verso, Paulo atribui à igreja pelo menos 4 adjetivos. O primeiro, a igreja é coluna e firmeza da verdade. Se a igreja é a casa de Deus, logo ela é a morada do Altíssimo, o santuário do Espírito Santo. Deus, ele habita na igreja. Nós, povo de Deus, somos a sua habitação. Aquele que nem mesmo o céu dos céus pode conter, ele habita em nós, que somos frágeis vasos de barros. Deus mandou fazer um santuário para habitar no meio do seu povo. O desejo dele sempre foi tabernacular conosco. Depois, o templo ele foi edificado e Deus habitou ali naquele templo. Só que na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós. Agora Deus, ele habita na igreja. A palavra grega oikos, traduzido por casa, mostra que a igreja é uma família. Se a igreja não é um grupo de irmãos, então ela não é uma verdadeira igreja. A igreja é a casa, oikos no grego, de Deus, a família. O amor de Deus só pode existir onde existe o amor fraternal, o amor entre irmãos. A palavra oikos, ela pode significar tanto o edifício quanto a família que ocupa o edifício. A igreja é a casa de Deus nos dois sentidos. Ela é tanto a morada de Deus, 1 Coríntios 3,16, quanto a família de Deus, 1 Coríntios 3,15 ou 1 Timóteo 3,15. Segundo Paulo, ele chama a comunidade cristã de igreja do Deus vivo. Igreja é assembleia, eclesia do grego. A palavra eclesia, ela significa literalmente uma comunidade de pessoas que foram chamadas para fora. Não significa que tenham sido selecionadas ou escolhidas. Era lá em Atenas comum usar esse termo, eclésia, como para se referir ao organismo que governava a cidade. E esse organismo, ele estava formado por todos os cidadãos que se reuniam em assembleia. Mas, naturalmente, nunca iam todos os cidadãos. Eram convocados para assistir à assembleia da cidade, mas alguns cidadãos respondiam e iam para ela. A convocação de Deus, o seu convite, o seu chamado, foi dirigido a cada homem, mas só alguns o aceitaram. E aqueles que têm feito assim, ou seja, aceitado o chamado de Deus, a convocação de Deus, são considerados aí a eclésia ou eclesia, a igreja de Deus, a assembleia de Deus, a igreja do Deus vivo. Não é que Deus jamais ele tenha selecionado alguns e rejeitado outros. É que nem todos os homens o aceitaram. O convite e o chamado chega a todos, mas deve haver aí uma resposta a esse convite e uma resposta a esse chamado. Terceiro, a igreja é a coluna da verdade, nos diz Paulo. Veja o que é interessante encontrar nesta palavra coluna. A palavra coluna no grego é estilos ou stulos, que pode ser traduzida por pilar, por coluna, por um suporte ou sustentáculo. O pano de fundo desta palavra é muito interessante, pois lá em Éfeso, lugar a qual Paulo escreveu esta carta a Timóteo e outras cartas, a palavra coluna ela tinha um significado especial. A maior glória da cidade de Éfeso era o templo de Diana, ou de Artemis aí para os romanos. Lembra lá do texto? Grande é a Diana dos Efésios, Atos 19, 28. Esse templo ele foi considerado como uma das 7 maravilhas do mundo. Uma de suas características eram as suas colunas. Havia nele cerca de 127 colunas e cada uma delas foi dado aí como presente de um rei. Todas elas eram de mármore e algumas dessas colunas tinham pedras preciosas incrustadas, colocadas nela, ou elas estavam recobertas de ouro. O povo de Éfeso sabia muito bem quão bela podia ser uma coluna. Eles tinham experiência, eles viam lá o templo.
Bem, pode ser que a palavra coluna que Paulo está usando nessa passagem não indique aí tanto o sustento, mas uma exibição. Muitas vezes as pessoas colocavam a estátua de um homem sobre essa coluna para que ele estivesse acima, simbolizasse que ele estava acima das coisas comuns e pudesse ser visto por todos claramente e a longa distância. A ideia nesta passagem é que o dever da igreja é levantar a verdade. É isso que Paulo está dizendo, de tal forma que todos a vejam. O dever da igreja é exibir e demonstrar a verdade. Nós somos a igreja. O terceiro ponto é: a igreja é o baluarte ou fundamento. Muitas vezes as pessoas colocavam a estátua de um homem sobre essa coluna para que ele estivesse acima, simbolizasse que ele estava acima das coisas comuns e pudesse ser visto por todos claramente e a longa distância. A ideia nesta passagem é que o dever da igreja é levantar a verdade. É isso que Paulo está dizendo, de tal forma que todos a vejam. O dever da igreja é exibir e demonstrar a verdade. Nós somos a igreja. Terceiro, a igreja é o baluarte ou fundamento, no grego, hedraioma, da verdade. A igreja é essa verdade. Essa palavra grega, ela pode ser traduzida por suporte, apoio, âncora, aquilo que segura. O baluarte é o sustento de um edifício. É ele que mantém o edifício em equilíbrio e intacto, ainda que venha um terremoto. No mundo que não deseja enfrentar a verdade, é a igreja que sustenta essa verdade, para que todos possam ver esta verdade em nós. No mundo que nós vivemos, que muitas das vezes eles eliminariam a verdade por ser desagradável e indesejável para eles, a igreja sustenta essa verdade contra todos aqueles aí que têm o desejo, o afã de destruí-la. Nós podemos agora resumir os tópicos 2, o objetivo do zelo pela sã doutrina, e o tópico 3, a primazia do amor, da seguinte forma, para a lição ficar enxuta. Devemos sempre aí nos lembrar que tudo quanto fazemos deve ter o amor como fundamento. Nós combatemos, irmãos, não são pessoas, nós combatemos ideias falsas. Mas isso aí não nos dá liberdade de magoarmos, de ofendermos pessoas que professam outras ideias, outras fé. Como disse o autor da revista, não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor, de um coração puro e de uma fé não fingida. Paulo ele diz a Timóteo que a responsabilidade que estava sendo a ele passada não consistia somente em promover ou defender a ortodoxia, mas também no amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma sincera fé. Essas coisas elas devem ser sempre se seguir quando o Evangelho da graça de Deus é pregado. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 1,5: esta ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. O zelo do apóstolo Paulo, nós vamos ver que ele se dá justamente para impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltrasse na igreja. E esse deve ser o nosso dever, o nosso zelo. Sempre essa é a nossa batalha. Na síntese do tópico 3, vai dizer como coluna e firmeza da verdade. A igreja é a guardiã da sã doutrina. Na nossa conclusão, as Sagradas Escrituras foi demonstrado que são a nossa única regra de fé e prática. Nela, nós encontramos os tesouros que podem enriquecer a alma do homem. Mas nós percebemos que muitos lobos cruéis que não têm nenhum remorso em matar as ovelhas têm pretendido roubar delas esse tesouro glorioso. Mas Deus nos constituiu, cabe a nós, como coube a Paulo, como coube aos apóstolos e toda a igreja que existiu antes de nós, combater esses lobos devoradores, esses falsos mestres. Mas nós só podemos combater a mentira conhecendo profundamente a verdade. Por isso, a dedicação aos estudos das Escrituras é tão importante. A nossa missão foi dada
pela própria Escritura. É ela que é a coluna e firmeza da verdade. Deus usou a boca de Judas para dizer para nós de forma inspirada. Judas 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar, olha aí, pela fé que uma vez foi dada aos santos. Essa fé que Judas se refere é a fé como corpo da sã doutrina. Foi dado a nós e nós devemos defendê-la com unhas e dentes. Deus abençoe a tua vida e até a nossa próxima lição da nossa querida EBD.